Deputada Silvia, com a palavra. Senhor presidente, meus pares, senhores senadores e deputados federais, nós vamos falar sobre a questão do marco temporal, que nada é mais ou além do que a nossa própria Constituição, que garantiu que povos indígenas têm direito às suas terras. Nós não podemos voltar na história e impor sobre vocês, brasileiros assim como eu, que paguem uma dívida do passado. Nós não podemos impor que brasileiros sejam prejudicados por uma política, por uma instrumentalização de tomar posse de territórios brasileiros para colocar indígenas contra outros brasileiros. No momento em que aqui foi construído toda uma pesquisa, todo um comprometimento em manter a soberania nacional, nós atuamos plenamente para que povos indígenas tivessem o seu direito, assim como o homem do campo, o homem da floresta, a mulher ribeirinha, o homem ribeirinho também tivesse esse direito. Vários artigos foram vetados no marco temporal e um deles foi evitar a indenização daqueles que de boa fé ali estavam. Como sacrificar e condenar brasileiros de boa fé? Algo também que foi ali, ainda no nosso artigo 20º e 21º, onde fala exatamente sobre a atuação das Forças Armadas para a proteção de nossas fronteiras e para a proteção do território nacional, também foi vetado. Como assim? Impedir a missão e a função constitucional das Forças Armadas em proteger nosso território, principalmente nas áreas de fronteira, onde a maior parte dos povos indígenas habitam na Amazônia brasileira, seria condenar as nossas fronteiras a uma ameaça bioterroristas, a invasão de narcotraficantes e impedir a atuação do Estado brasileiro nesses lugares, nos deixando ainda mais povos indígenas vítimas da criminalidade daqueles que tentam usurpar territórios. Domina quem domina. Povos indígenas só foram subjugados porque não dominavam ciência e tecnologia naquela época, não dominavam navegação, não dominavam a arma de fogo, não dominavam pólvora e por isso nós fomos subjugados. E agora continuar mantendo indígenas em subjugo como se estivessem em 1500, não proporcionando desenvolvimento econômico para esses povos e condenando a economia brasileira, impedindo que nós viéssemos a nos desenvolver ou que nós pudéssemos continuar sendo uma hegemonia econômica na agricultura. Isso é um grave atentado à soberania nacional. Então, portanto, hoje eu peço a todos os nossos pares aqui que quando houve veto na questão do marco temporal, que ele caia aqui e nós aqui nesse parlamento possamos decretar a soberania do nosso país e a igualdade entre todos os povos, indígenas, quilombolas, brasileiros, que merecem respeito e dignidade e não merecem continuar sendo submetidos a uma escravidão ideológica que os condena à miséria para que eles novamente no futuro sejam subjugados e no momento sendo usados contra o seu próprio país, contra a sua própria nação. Eu venho de um estado, o estado do Amapá, onde o seu povo lutou para ser brasileiro. Nós lutamos para que aquele território fosse inserido ao Brasil. O Acre lutou e teve a parte do seu território comprado por esta nação. E todos nós nos tornamos brasileiros. Eu levei 30 anos para me sentir uma brasileira e só consegui realizar isso no dia em que eu consegui hastear a bandeira do meu país. Foram 30 anos, e eu não posso permitir que a minha brasilidade, que a minha nacionalidade seja nesse momento usurpada pelo Congresso Nacional se nós continuarmos mantendo os vetos do presidente Lula. Que todos esses vetos caiam hoje em nome da soberania do Brasil. Obrigada. Muito bem!